e também para a seleção brasileira. Porque, olha, eu vou te dizer, foi frustrante a sexta-feira para quem gosta da seleção brasileira, especialmente pelo corte de Neymar, né? O que parecia ser apenas um incômodo, deixou de ser incômodo, né? Porque depois de uma semana ele continua sentindo o problema na coxa esquerda, né? A parte posterior da coxa, e foi cortado pelo Dorival Júnior, ou seja, não será agora que Neymar voltará a vestir a camisa da seleção brasileira em 2 jogos tão icônicos, né? Contra a Colômbia e nossos principais rivais, a Argentina, em Buenos Aires. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Pedro Moreno, para Alex, rapidinho, para a gente já ouvir Dorival Júnior. E ele anunciou hoje o substituto, porque não foi só o Neymar o cortado. A gente vai trazer a notícia completinha para vocês já já. Mas pelo menos para mim, sou com a decepção, né? Eu estava muito empolgado, animado para a data FIFA, não só pelos jogos por si só, que já são ótimos jogos, né? Contra a Colômbia e a Argentina, mas especialmente para ver como ia ser a seleção, como ela se comportaria com a volta do seu principal jogador. Infelizmente não vai acontecer, Pedrão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Boa noite para você, Alex, todo mundo ligado com a gente no Troca aí nesse finalzinho de sexta-feira. Pois é, frustrante até porque as atuações do Neymar com a camisa do Santos, enquanto ele conseguiu estar em campo, sugeriam pra gente que ele teria condições de ter uma minutagem bastante relevante nesses jogos da seleção brasileira, né? Já vinha fazendo o jogo de 90 minutos, o jogo ali iniciou tudo muito gradualmente, jogando primeiro 50, depois 60 minutos, 70 e nos últimos jogos estava jogando 90 minutos. Então, e com boas atuações, fazendo a diferença em campo, que é o que a gente imagina dele. Então, tudo isso sugeria que, de fato, a gente veria o Neymar com capacidade de conseguir fazer diferença também com a camisa da seleção brasileira, mas, infelizmente, não vai ser dessa vez. Pois é, Alex. Essa data FIFA estava causando muita expectativa, inclusive no mundo do futebol, né? Porque o Neymar é um jogador mundial, né? Um cara é um dos jogadores com mais seguidores no Instagram, então todo mundo acompanha a vida do Neymar, a carreira dele muito de perto. E o mundo estava voltado muito para esses 2 jogos com o Neymar da seleção brasileira contra a Colômbia e a Argentina. Acho que todo mundo vai se desapontar um pouquinho, né? Ou se desapontou um pouquinho com essa notícia do corte do Neymar. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Pedro Moreno, todo mundo está em casa. Frustra, né, cara? Porque tá todo mundo Estava naquela dúvida, será que o Neymar voltará e voltará como? Muitos não acreditavam, e aí ele vem para cá, se anima e mostra que realmente ele vai. Uma lesão, pelo jeito, é pequena, mas ao mesmo tempo é importante, que também pode fazer parte desse retorno dele, depois desse tempo todo parado, mas não era o momento que a gente imaginava, e ele também, né, cara, porque seria realmente esse retorno ao futebol de um cara que é icônico, né, cara, para a história do futebol. E isso diminui um pouco essa euforia, que daí tem que também o ambiente de seleção não cair muito nisso, né? E ele tem que ter paciência para ele recuperar realmente e voltar a jogar, porque ele vai voltar a jogar, vai conseguir e vai ter que ser para a próxima convocação. Não tem muito o que você pensar, né? A tristeza ela vem, mas você tem que seguir o tratamento para esse músculo recuperar. E a cabeça do próprio jogador, né? Porque, obviamente, ele também quer passar uma mensagem para o mundo. Ele quer... Lógico, e assim, quando o Neymar faz um gol olímpico com a camisa do Santos, isso vira manchete no mundo inteiro. Então, assim, imagina o que poderia ser, de repente, uma grande atuação dele contra a Argentina do Messi. Então, assim, na própria cabeça do Neymar também, isso aí, sem dúvidas, é bastante complicado de ser trabalhado. Não é fácil, não. Olha, e o Neymar fez uma postagem nas redes sociais falando sobre o corte dele da seleção do Dorival Júnior. Olha só o que ele postou hoje no fim da tarde, ó. Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada do mundo nesse momento. Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão. Valeu aos que mandaram mensagens de apoio, faz parte do processo. Não tenho dúvida de que ele gostaria muito de estar nesses jogos, né? Se preparou, acho até que essa sequência que ele teve no Santos, né? Para mim, é surpreendente, de 7 jogos, participando de muitos minutos, né? Desses 7 jogos, sem nenhum descanso, que é normal para qualquer jogador em início de temporada, um jogador que está se recondicionando, né? Joga 1, 2, tira 1, descansa. Aí volta, joga mais 1, 2, descansa de novo. O Neymar, mesmo voltando de lesão, não teve descanso, né? Só
quando era substituído nos jogos. Ele jogou 7 partidas seguidas. Talvez tenha pago um preço alto por isso? Você imagina que tem a ver essa sequência com a lesão ou você condiciona mais ao acaso mesmo e ao infortúnio, Alex? É um acaso decorrente da carga de trabalho que ele teve. Porém, a gente tem que lembrar que o Neymar ele voltou e querendo tanto, né? E já foi um impacto. Porque muita gente fala, vai vir aqui só para passear, só para fazer festa, só não sei o que lá. Então ele vem totalmente interessado. Chega, já quer jogar na quarta-feira seguinte, que eu acho que ele chegou ali fim de semana, treinou 1, 2 treinos e foi. Eles reduziram bastante e controlaram essa carga, jogando lá 60 minutos, 65. E aí, vendo a desenvoltura dele no campo, às vezes a gente até comentava, cara, né, podia ter deixado ele um pouquinho mais. Então, todo o controle teve, mas é normal. E ele voltou a ganhar confiança nos movimentos. E esses movimentos ele também vai precisar de, apesar dele ter a memória muscular da vida inteira fazendo isso, ficar 1 ano, 13 meses, 14 meses praticamente, porque ele voltou, teve a lesão lá e teve mais um período. Realmente o corpo ele vai precisar de novo de um embalo, né, cara? Mas foi um pecado que foi no momento que ele ia jogar, uma decisão e ainda a questão da seleção. Mas eu acho que é o risco que se tem você trabalhando, porque ele ia seguir trabalhando mesmo que não jogasse, ele ia trabalhar a milhão, porque se precisa disso, né? E ele se recuperou super bem de jogo. Pô, ele chegou a jogar em Novo Horizonte, naquele calor, entrando para jogar, né, no início, nem esperou, vamos dizer. Então, do jeito que vinha, é algo que o esportista do nível, do alto nível, que o Neymar voltando de lesão, o risco ele poderia acontecer mesmo, mas às vezes não tem como você fugir. Vamos dar uma olhada no Dorival Júnior anunciando então os cortes e as convocações dos substitutos para esses 2 jogos do Brasil. Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março às 11 horas da manhã, nós recebemos um comunicado do Departamento Médico da Seleção, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Neymar do Santos, Danilo do Flamengo e Ederson do Manchester City. Após a realização dos exames no dia de hoje, estão em processo de recuperação em seus clubes, porém não estarão aptos a servirem à seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sendo assim, nós estamos desconvocando os 3 atletas e, em razão, convocando Lucas Perry, do Lyon, Alexandro, do Flamengo e Endrick, do Real Madrid. Tá aí Dorival Júnior, então, anunciando a lista com os substitutos dos 3 lesionados. Confesso que fiquei surpreso com o Lucas Perry, né? Apesar de ser um bom jogador. Imaginava, por exemplo, o Everton voltando, de repente Everson do Atlético, caras que já estão aqui, estão se destacando. O próprio... Hugo Souza. Hugo Souza. Acho que até está na frente o goleiro do Vasco, né? Que também já tinha sido convocado recentemente. Você imaginava? Eu imaginava, porque ele está tendo um destaque muito grande no Lyon, tem sido escolhido jogo após jogo melhor jogador da partida, já foi eleito o melhor jogador da semana lá. Eu vi os elogios do treinador. Isso, assim, o treinador chegou a falar que hoje ele tem o melhor goleiro do mundo. Então, assim, realmente o PR tem feito, depois de um início ali com a camisa do Lyon um pouco... entrando só em jogo de Copas e tal, mas aí depois começou a se destacar pegando um pênalti ou outro, virou goleiro titular e realmente tem tido um destaque. Então eu imaginava que pudesse estar nesse radar aí da seleção brasileira. E os outros 2 jogadores também, acho que o Endrick, a convocação do Endrick ficou de fora da lista inicial, mas porque a seleção realmente tem uma fartura muito grande de atacantes, em boa fase, inclusive. E o Alexandre também, um jogador já muito conhecido. Agora, a ausência do Neymar, eu acho que pode mudar a forma de jogar da seleção, do que eu imaginava que poderia ser a seleção brasileira para esses 2 jogos. Eu acreditava, né, que o Dorival pudesse vir com a formação com 4-4-2, na frente com Neymar e Vinícius Júnior, Rafinha aberto na esquerda e Rodrigo pela direita. Com a saída do Neymar, eu acho que, por exemplo, o Savinho pode se tornar voltar a ser um titular. E aí, de repente, ele empurrar o Rodrigo para jogar por dentro junto com
com Vinícius Júnior, e aí Rafinha de um lado e Savinho do outro, Eu acho que o Rafinha vai vir por dentro, não. Pelos últimos jogos da seleção, o Rafinha foi bem, foi o melhor jogador do Brasil, inclusive nos 2 últimos jogos, jogando por dentro. Mas né? é que ele tá voando na temporada do Barcelona, jogando pelo lado. Né? Agora voltou a jogar do lado esquerdo, inclusive. Jogando pelo lado. Então, assim, mas tem opções. Ele tem flutuado para poder bastante. montar. Ele tem flutuado bastante nessas funções. Não é aquele ponta como já foi, né? Colado lá na linha lateral. E tanto que é ele, mesmo sendo meia, nesse jogo posicional mais agressivo, é ele que dá profundidade, né? E é uma coisa mais difícil ele entrar impedido. E um time impressionante. Mas se a gente for pegar desses 4 nomes que eu citei de ataque, por exemplo, Real Madrid, tanto o Rodrigo como o Vinícius, assim, ninguém tem posição guardada. O Vinícius joga um pouco mais por dentro, o Rodrigo mais aberto pela direita, mas o tempo todo. Você vê o Mbappé mais aberto pela esquerda, às vezes o Vini na direita, às vezes o Rodrigo na esquerda. Então, assim, esses 3 jogadores jogam em times onde tem uma liberdade muito grande do meio para frente em termos de posicionamento. Talvez o que joga um pouquinho mais preso, mas por questão de estratégia e modelo de jogo, seja o Savinho, porque o Guardiola joga de uma maneira um pouco mais posicional. Então o Savinho normalmente é aquele jogador que beira a lateral, mas assim, isso é, como eu disse, o que importa é que a gente tem fartura de qualidade técnica e jogadores que te dão opções de montar diferentes esquemas. E acho que a convocação do Endrick, pelo menos para mim, corrige um erro, né? Porque eu acho que o Endrick, apesar de todas as opções que a gente tem, eu acho que o Endrick, pelo jogador que parece ser, porque a gente tem uma amostragem do Endrick ainda, né? Que é muito boa. Muito boa. E se a gente fizer uma projeção de futuro, né, o que a gente imagina que o Endrick vá se tornar, eu acho que era um jogador que tinha que ter sido convocado mesmo na lista original, né, Alex? Ou que poderia, mas a gente tem que saber entender... Não é absurdo não estar, mas eu teria convocado. Sim, não, eu também acredito que sim. Só que apareceram jogadores, essa questão de vir Estevão, de vir Luiz Henrique, junto com o Savinho, em volta de Neymar, aquela questão do 9, quem vai ou não, e ficou sempre nessa dúvida. E o fato dele estar jogando menos, mas quando ele joga muito... eu também acredito que seja um menino que frequentar a seleção também vai ser sempre muito bom, né? E já mostrou que não sente o peso. Porém, realmente, naquilo que quer fazer, também o Dorival é duro. Não é que não... Parece que ele não... Ele não se encantou. Não pode não ser. Se encantou. Para aquilo que ele pensa de futebol, hoje, nesse momento, não teve realmente uma escolha assim, pensada no Endrick. Mas é justo que ele venha. É um cara com uma característica para se juntar, que eu acho que é diferente desses caras de frente e que pode dar potência, pode dar força, pode dar gol, né? É uma convocação que até então não tinha um 9, né? Se eu não me engano, é uma convocação... Não, era o Matheus. O Cunha mas que vem jogando como meia. Tem jogado jogando como 9, não tinha um 9 de referência, né? De referência nessa convocação da seleção até aqui. Vamos ver como vai montar o time do Dorival Júnior com os desfalques e com os jogadores, os bons jogadores que ele tem a partir de agora.